Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a uma edição irregular do Sportpedia. Irregular porque vocês só vão ver esse vídeo quando eu consigo fazer, então não há regularidade, é uma irregularidade nos vídeos. E dessa vez eu faço um vídeo por uma sugestão de uma carta, isso mesmo, a gente trabalha com cartas, senhoras e senhores. Recebemos uma carta de um grande fã nosso lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, o Matheus Silva Moraes, em alusão ao último episódio, ao último vídeo que foi gravado. O último vídeo que foi gravado foram daqueles 5 jogos de futebol que mudaram a geopolítica mundial. E ele me lembrou que eu me esqueci de um, que foi muito importante na verdade, né? Ele fala assim: caro Virgílio, parabéns pelo Sportpedia, sou um grande fã. O que foi a guerra do futebol entre Honduras e El Salvador? Eu acho que faltou esse jogo ser mencionado no último vídeo, no último episódio. Valeu, Matheus. Escrevam sempre cartas pra gente, com críticas, sugestões, assim como fez o Matheus. Bom, o que foi esse jogo entre Honduras e El Salvador em 1969? Esses jogos, né, na verdade não foi só um jogo, foram 3 jogos. Esses jogos é o que os mais românticos dizem que foi que ocasionou a guerra do futebol entre El Salvador e Honduras. O futebol foi o estopim de uma guerra. Ou foi esses jogos entre os dois países que ocasionaram uma guerra. Os mais românticos dizem isso, mas é um episódio que ficou marcado na história como sendo a guerra do futebol. O que foi isso? El Salvador e Honduras, 2 países fronteiriços na América Central, já passavam por tensões desde meados do século XIX. Né? E nos anos 60 havia um fluxo migratório muito grande de salvadorenhos para Honduras, não muito diferente do que acontece hoje. Né, mas havia muito o fluxo migratório de salvadorenhos para trabalhar nas plantações de bananas de Honduras. O que acontecia em Honduras muito pequeno também. El Salvador é o menor país da América Central e um dos com maior densidade populacional e também bastante pobre. Isso gerou muita crise em Honduras, de hondurenhos querendo a expulsão dos salvadorenhos, sob a alegação de que os salvadorenhos estavam lhes tirando os empregos. As desculpas que as atuais ainda acontecem, né? Em função da imigração muito grande de salvadorenhos para Honduras. E, por coincidência, em 69, as 2 seleções dos 2 países, de El Salvador e Honduras, disputaram uma vaga para a Copa do Mundo do México de 1970. E esses jogos foram disputados em 69, no meio de 69. Eram para ser 2 jogos, né? Haveria um terceiro jogo caso uma seleção vencesse um jogo e a outra seleção vencesse outro jogo, independente do número de gols. Pois bem, 8 de junho de 69, primeiro jogo em Tegucigalpa, capital de Honduras, vitória hondurenha por 1-0, 8 de junho. A tensão entre os 2 países já havia. Teve um ano um pouco antes do jogo em que 300 mil salvadorenhos migraram para Honduras e os hondurenhos, a população de Honduras reagiu muito mal a esse fluxo migratório, com hostilidade aos salvadorenhos imigrantes. Quando a seleção de Honduras foi para El Salvador, para São Salvador, para o segundo jogo, os salvadorenhos receberam com hostilidade os hondurenhos. Tanto é que há relatos de que no hotel em que ficou a delegação de Honduras, os torcedores salvadorenhos jogavam ratazanas mortas, atiravam rojões, foguetes, e não deixavam os jogadores hondurenhos dormir. E foi um clima muito hostil, tanto é que a bandeira de Honduras foi queimada e a bandeira hasteada no estádio em São Salvador, né, geralmente fica uma bandeira do país anfitrião e a outra bandeira do país visitante. A bandeira do país visitante hasteada não foi nenhuma bandeira, foi um pano de chão. Né? Então a hostilidade muito grande. E os hondurenhos sentiram isso, porque queimaram a bandeira do próprio país. O primeiro jogo tinha sido vitória de Honduras, como eu falei, por 1-0, e o segundo jogo foi vitória de El Salvador por 3-0. Esse jogo aconteceu em 15 de junho de 69, o que obrigou à realização de um terceiro jogo na Cidade do México em 27 de junho de 69. E aí a vitória foi salvadorenha por 3-2, El Salvador, portanto, classificado para a Copa do Mundo do México de 1970. Bom, esse último jogo foi em 27 de junho. Semanas mais tarde, em 15 de julho de 69, estourava a guerra do futebol, né? A guerra entre Honduras e El Salvador. O exército salvadorenho invadiu Honduras e Honduras contra-atacou.
Essa guerra é conhecida como sendo a guerra do futebol, mas na verdade não foi o futebol que ocasionou essa guerra. A tensão já havia. Os 3 jogos de futebol, na verdade, foram apenas um episódio dentro de um fato muito maior que se estendeu ao longo de vários anos, que foi essa tensão entre Honduras e El Salvador. Então não foi uma guerra, não foi o futebol, não foram esses 3 jogos que levaram a essa guerra. Pois bem, essa guerra durou 100 horas, uma centena de horas, durou 4 dias, foi de 15 de julho de 69 a 18 de julho do mesmo ano, e acabou sem nenhum lado ganhador, sem nenhum lado vencedor. Houve intervenção da OEA, Organização dos Estados Americanos, e as duas partes chegaram a um cessar-fogo, né? Romperam relações diplomáticas, obviamente, por mais de 10 anos. Curiosamente, agora não tem nada a ver, mas essa guerra acabou em 18 de julho de 69. 2 dias mais tarde, em 20 de julho de 69, Neil Armstrong, o astronauta americano, era o primeiro homem a pousar na Lua, a colocar os pés na Lua. E o Neil Armstrong era sócio de Independiente, sócio honorário Independiente da Argentina, 7 vezes campeão da Libertadores. O clube dessa camiseta aqui, essa camiseta de 95, quando o Independiente foi campeão da Supercopa dos Campeões da Libertadores daquele ano. É só uma curiosidade, né? O que um fato leva a outro, o que o futebol tem a ver com tudo isso aí. Bom, mas antes de encerrar, só lembrando que eu tinha dito que os 2 países romperam, El Salvador e Honduras romperam relações diplomáticas em 69, logo depois do cessar-fogo assinado entre os 2 presidentes. Só voltaram a ter relações diplomáticas novamente em 1979, ou seja, 10 anos depois. E o que os 2 presidentes dos países escolheram para celebrar o retorno das relações diplomáticas entre Honduras e El Salvador? Acertou quem disse: um jogo de futebol entre as 2 seleções. Depois ainda dizem que futebol não tem nada a ver com política, que esporte não tem nada a ver com política internacional. Tá aí um exemplo de que tem, sim, tudo a ver. Esporte e política internacional. Sigam as redes sociais do Sportpedia, Twitter, Instagram, nossa página no YouTube, no Facebook. Estejam atentos. Logo mais, quando eu conseguir fazer uma edição irregular do Sportpedia. Obrigado pela paciência, valeu pela audiência e um grande abraço.